Imagens ao vivo que você acompanha em tela dessa operação das equipes de emergência em busca de possíveis sobreviventes sob os escombros de prédios que vieram abaixo depois de 2 fortes terremotos que atingiram o país. 2 tremores que aconteceram num curto intervalo de tempo, menos de 1 minuto entre os terremotos. A presidente interina da Venezuela informa que subiu para 164 o número de mortos no país. O número de feridos já se aproxima dos 1.000. A nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, traz as últimas informações aqui para a gente. Lu, bom dia, bem-vinda aqui à nossa programação. O que temos de atualização sobre essa tragédia na Venezuela, hein, Lu? Carol, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Carol, agora pela manhã, a presidente interina Delcy Rodrigues fez um pronunciamento, deu declarações para a televisão estatal do país, televisão que inclusive, segundo ela, também foi afetada por esse terremoto, desmoronamento de uma parte dessa estrutura, e anunciou então que a cifra de falecidos chegou a 164, os feridos já são 971, disse que o governo está levando resgatistas de outros pontos do país para concentrar os esforços na Grande Caracas e em La Guaira. La Guaira foi o estado mais afetado por esse tremor, por esses terremotos, justamente pela quantidade de edifícios que desmoronaram. Inclusive, Delcy Rodrigues chegou a declarar La Guaira como uma zona de desastre, disse então que os esforços vão ser concentrados nesse estado, que é um estado na costa da Venezuela, faz fronteira aí com Caracas, separado por uma cadeia de montanhas. Delcy Rodrigues também pediu ajuda do setor privado do país para alugar maquinaria pesada, maquinaria de construção para ajudar nesses trabalhos de resgate. De fato, diz que quer acelerar esses trabalhos de resgate, aproveitando agora o começo do dia com a chegada da luz, esses trabalhos que duraram já durante toda a noite após o desmoronamento de vários edifícios por esse tremor que aconteceu ontem, cerca das 6 da tarde da Venezuela, 7 da noite no Brasil. De fato, era um feriado na Venezuela, então muita gente estava em casa durante esses tremores, inclusive durante as imagens, pelas imagens que são divulgadas das pessoas que fizeram algum registro desse momento do terremoto, e também por relatos de venezuelanos, muita gente estava vendo o jogo da Copa, o jogo do Brasil, quando esse terremoto aconteceu. Delcy Rodrigues também agradeceu diversos países que anunciaram o envio de resgatistas. Então disse, por exemplo, que houve oferta de resgatistas da República Dominicana, de El Salvador, também do Catar, além da oferta de ajuda de vários países vizinhos para enviar algum tipo de auxílio para a Venezuela nesse momento. Segundo ela, também foram 30 réplicas que sucederam esses 2 terremotos, um terremoto de 7,2 e um de 7,5 na escala Richter. Também convocou uma oração coletiva de todos em diferentes pontos para 7 da noite de hoje e pediu calma para a população. Pediu que as pessoas fiquem em casa se a estrutura de onde elas moram não tiver sido abalada por esses temores, justamente ficando em casa para não atrapalhar os trabalhos de resgate. Ontem à noite, Carol, Delcy Rodrigues também tinha anunciado um estado de emergência, anunciou a suspensão das aulas e também de atividades não essenciais, pediu que todos os médicos se dirijam aos seus postos de trabalho justamente para atender os feridos por esse desastre que aconteceu na Venezuela. É um país que até se fala eventualmente
atualmente, qual é o protocolo para o caso de que haja um terremoto, mas como não é algo muito frequente lá, de fato, essa é a primeira vez em um século que teve um terremoto com essa potência na Venezuela, isso não é muito presente na vida dos venezuelanos. Então, o que a gente tem de relatos mesmo é de edifícios totalmente destruídos, 2 deles na região de Los Palos Grandes e La Castellana, que são bairros de classe média alta de Caracas, mas principalmente em La Guaira, esse estado costeiro que foi declarado como uma zona de desastre, Carol. Luciana Tadeu, trazendo para a gente então as últimas informações sobre essa tragédia na Venezuela, agora esse envio de ajuda humanitária para o país, que, repito, passa por uma situação já muito fragilizada do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, da política. Então, daqui a pouquinho a Luciana volta para conversar mais com a gente, trazendo mais atualizações. Obrigada, Luciana. Temos agora, inclusive, um retrato de qualquer situação na Venezuela, não só por meio das imagens que chegam aqui à CNN Brasil, mas também por relatos que te trazemos ao vivo. Conversamos agora com o Matheus Mascarenhas. Ele é brasileiro, ele viveu esses momentos de tensão na Venezuela e está agora ao vivo aqui conosco. Matheus, muito obrigada por nos atender. Se é possível falar em bom dia, né? Seja muito bem-vindo. Sim, é um prazer aí, Carol. Bom dia, sim, para vocês. O Brasil, realmente, ontem teve um dia de felicidade, mas aqui na Venezuela foi tragédia. E eu estou aqui na Venezuela há um mês, num estágio na ONU. Eu tenho 20 anos, estou na graduação ainda. E eu gostaria de contar para vocês, a primeira coisa que eu queria falar, né? Eu lamento muito e dou toda a minha solidariedade a mais de 160 mortos. E digo mais, vai haver um número de mortes muito mais alto, principalmente pela cobertura que é o estado do litoral da Venezuela, é realmente uma área que foi devastada pelo terremoto. E eu gostaria de contar para você, Carol, uma situação pessoal que aconteceu comigo, por que eu estou usando a camiseta da seleção brasileira, inclusive. Eu não tirei até o momento, até o presente momento. Estou agora em um abrigo da ONU, com a casa. Matheus, eu vou te pedir uma rápida licença, porque a gente está com dificuldades para compreender as suas declarações. A gente vai, assim, nesse momento, ajustar o áudio para tentar restabelecer a nossa conexão com o Matheus Mascarenhas. Ele, que é um brasileiro, está há um mês na Venezuela e relatando para a gente o que foram esses momentos de tensão, onde que ele se encontra agora. Num primeiro momento ali, entendi que ele está num abrigo, justamente por conta dessa situação delicada que a Venezuela vive agora. Estamos diante de uma tragédia no país já extremamente fragilizado e que agora vai buscar essa recuperação em meio a uma tragédia com 160 mortos, 164. Esse foi o número passado pela presidente interina do país, Delcy Rodrigues. O Matheus comentava com a gente esse receio, que não é só dele, mas também das autoridades venezuelanas, que vem a público dizer que há o temor de que esse número de vítimas seja ainda maior. Nós começamos aqui o CNN Novo Dia com uma primeira informação de 32 mortos e em poucas horas já essa atualização de 164 vítimas desses 2 terremotos que atingiram o país, quase 1.000 feridos. Daqui a pouquinho o Matheus volta para conversar com a gente, trazendo então o relato de quem está na Venezuela. Conseguimos restabelecer a conexão então? Matheus, desculpa a interrupção, é que estávamos com dificuldade de compreender a sua fala, mas agora sim acredito que já a nossa conexão está restabelecida. Matheus, então conta pra gente onde você estava no momento em que esses terremotos aconteceram, se tem alguma orientação para os moradores do país nesse momento e o que você consegue descrever pra gente da situação no país, o que está te chamando a atenção em meio a essa tragédia? Obrigado, Carol. Perfeitamente. Eu estava caminhando em direção para assistir o Jogo do Brasil e eu estava atrasado. O Jogo do Brasil começava às 7 horas na hora do Brasil, 6 horas aqui. O terremoto acontece às 6h04. E no mesmo tempo, se eu tivesse enjoado, quase passando mal. E, na verdade, eu percebi que a rua estava ondulada e eu dei um passo para trás, eu quase caí. Nesse momento, eu me virei e um prédio de 15 andares cai totalmente em escombros. E veio uma nuvem de fumaça em minha direção. Eu saio correndo, outro prédio menor, uns 10 andares,
cai também na minha frente. Então, foi uma situação realmente, assim, de viver na pele uma cena de desastre. E você só consegue falar sobre e pensar sobre quando você realmente vive, porque a situação de sobrevivência naquele momento em que você continuar correndo até chegar num espaço aberto, parece um sonho, parece uma coisa que não aconteceu. Fiquei esperando numa praça e aí o caos começou. Ambulâncias, motos, carros, atropelamento de pessoas saindo dos prédios ali de forma desordenada, acabaram Além disso, a falta de organização estrutural, né? Você via vários membros de corpos de polícia sem saber muito o que fazer, sem saber dar orientações. Então, a gente ficou recebendo horas e horas, até que nos deram mais instruções. Voltaram a ter tremores, né? A cobertura da Luciana mencionou as réplicas, e sim, as réplicas assustadoras, porque elas continuaram a noite toda e os prédios continuaram movendo, a cidade continuou movendo. Eu lembro de estar nessa praça, sentado no chão, e sentir, assim, um enjoo daquele tremor de terra. Então, eu gostaria de, assim, como brasileiro aqui, que estava indo ver a Copa, ver um momento feliz do Brasil, vários venezuelanos que também estavam acompanhando. Hoje era um feriado nacional sobre a independência da Venezuela, então havia várias pessoas numa situação assim, de estar em casa mesmo, no apartamento, aproveitando com a família, e realmente prédios desabaram. E eu gostaria de chamar a atenção que Caracas sim foi afetada, e uma sorte muito, muito, muito grande. Estou aqui falando com vocês porque o prédio realmente caiu do meu lado, e eu vi, né, pessoas mortas. E eu gostaria de falar assim, agora com os meus amigos que eu fiz aqui, né, da estadia na Venezuela, uma coisa que todo mundo faz aqui é realmente utilizar as redes sociais em favor de divulgar informações verídicas e divulgar informações da imprensa verídica, né? A gente tem, por exemplo, a lista de desaparecidos, e eu gostaria aqui de até falar de um... Infelizmente, a gente está com essa dificuldade na conexão com o Matheus Mascarenhas. Já tínhamos ali uma falha, inclusive, na transmissão, na conversa com ele, mas claro que em respeito à disponibilidade, à participação dele aqui com a gente e desses relatos de quem vivenciou na pele esses terremotos, essa tragédia na Venezuela, nós mantivemos aqui a nossa entrevista. A gente vai tentar reconectar o Matheus aqui com a gente, já que nesse trabalho, enquanto trazemos imagens para você do que foi a noite madrugada lá em Caracas. O Matheus escrevia que ele caminhava pela rua quando viu simplesmente 2 prédios vindo abaixo. Imagina só o que aconteceu no país e a situação caótica que a Venezuela se encontra nesse momento. Muitas equipes de emergência nas ruas para tentar localizar possíveis vítimas sob os escombros. Já temos a mais recente atualização de 164 mortos, quase 1.000 feridos, e aos poucos vamos colhendo aqui informações com as autoridades venezuelanas. O Matheus descrevia para a gente que agora as redes sociais também têm um papel fundamental nessa difusão de informações. Familiares, amigos buscando ali mais informações sobre os seus parentes, sobre os seus, nesse momento em que a Venezuela se vê envolta nessa tragédia. O Matheus volta com a gente agora, conseguimos restabelecer a conexão? Infelizmente não, mas é claro que a gente vai tentar mais uma vez manter esse contato com o Matheus, que consegue, um brasileiro, descrever para a gente o que ele viu e o que nesse momento temos de cenário no território venezuelano, já que com a confirmação de envio de ajuda humanitária por parte de vários países, inclusive Estados Unidos, China também se pronunciando. O governo brasileiro, o presidente Lula, foi às redes sociais demonstrar ali o seu apoio à população venezuelana. Vamos trazer atualizações em instantes para você aqui no Novo Dia.